Estamos de volta com o Jogo do Poder de São Paulo para todo o Brasil, com exceção das cidades do Rio de Janeiro e Curitiba. E hoje eu recebo para uma conversa aqui o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, o senhor Ricardo Patá. Nós estávamos falando inicialmente sobre a relação com a presidente Dilma e nessa negociação da questão do salário mínimo, que o senhor muito bem explicou o início da conversa que tinha tido então com o presidente Lula. Então, a nível de comparação, eu sei que o presidente Lula, que foi um desastre na área internacional, na relação internacional, nunca vi um presidente tão ruim na área internacional, nas relações exteriores, mas eu sei que aqui dentro ele fez um bom trabalho e tem que, enfim, tirar o chapéu para ele. Na relação entre os dois, com quem se está dando melhor, apesar da presidente ter apenas 3 meses ou 2 meses e meio de governo? Bom, na realidade, a relação do movimento sindical, em especial da UGT, com o presidente da República, Lula, foi uma relação muito boa, por conta da origem dele. É uma pessoa que, na realidade, a meu ver, revolucionou o nosso país. Muitas pessoas subestimavam a capacidade de um sindicalista, de um metalúrgico, de uma origem tão simples, tivesse a capacidade de presidir um país como o nosso. Presidiu e transformou o nosso país. Foi ele o responsável, na realidade, para tirar milhões de pessoas da miséria, para ter uma série de atividades fundamentais para a sociedade. E com o movimento sindical, não há dúvida, a relação sempre foi muito próxima. Tanto é que nós estivemos jantando na casa dele, em muitas oportunidades tínhamos problemas e íamos bater na porta do presidente da República. Não era sempre que ele resolvia, nos atendia sempre, mas resolver muitas vezes não, porque não era presidente de um sindicato, nem era presidente de uma atividade dos trabalhadores, era presidente de um país das dimensões que é o nosso grandioso Brasil. A relação com a Dilma, não há dúvida que é outra, mas do ponto de vista de conceito, de projeto, é uma continuação do projeto do governo Lula. Então, todas aquelas questões relativas a tirar, o compromisso dela é tirar da miséria efetivamente as pessoas que ainda estão nessa situação. É dar continuidade a atividades sociais. Ao mesmo tempo, é fazer com que não se volte a inflação, é fazer com que a economia continue crescendo. E esses são desafios importantes e, às vezes, muito difíceis de ser superados. Até onde esses desafios, volto a dizer, fica muito difícil a gente fazer uma avaliação com um governo que tem menos de 3 meses. Mas, diante do que está vendo, tem algum ponto que diverge do seu ponto de vista como a União dos Trabalhadores? Não, como sindicato? Na relação pessoal, é lógico que vai ser diferente. Nós vamos lá, Lula para cá, Lula para lá. Lá nós tivemos já uma reunião, depois de 60 Agora ele está dias. para lá. Aí nós falamos, senhora presidente, a senhora. Então, a relação é diferente. Mas o que eu quero dizer, o que é o mais importante, não é nem essa relação. O mais importante é o que a presidenta vai fazer. E ela está fazendo um trabalho que está com uma avaliação tão boa quanto o Lula teve nos primeiros dias do governo. Então, ela está fazendo... O presidente Lula teve 43, ela está, parece-me, se for certas as informações que estão sendo liberadas, 47%. Eu acho que é invertido. Ela está um pouco menos do que o Lula teve no início do segundo governo. Amizade da peste com o Lula, hein? Nem isso aceita. Mas, de qualquer forma, tudo bem. Não vamos aqui 4 pontos para cima e para baixo. O que é importante é o seguinte, a relação que nós tínhamos com o Lula... Mas nem isso o presidente Lula abre mão, meu Deus do céu. A relação que nós tínhamos com o presidente Lula era uma relação fraternal por conta da origem. Isso é muito fácil de compreender. A presidente tem uma outra origem, uma origem muito importante para o nosso país. Ela pegou literalmente nas armas para voltarmos para a democracia. Ela teve um papel importantíssimo para o nosso país ser o que é hoje. Só que a origem dela é outra. Agora, isso não vai diminuir essa relação. A primeira reunião que tivemos com ela recentemente foi uma relação muito amistosa, uma relação bem informal. Agora, e o Alckmin? E aqui em São Paulo? Tem algum projeto, tem alguma boa relação com o governador? Tem. Isso é bom também deixar claro, porque as eleições acabaram. A relação da UGT... Palanque acabou. Acabou. Então, a relação da UGT é institucional. Nós queremos falar com a presidente da República, vamos ter com ela, conforme compromisso, uma vez por mês, as centrais vão estar sentadas, conversando sobre as questões fundamentais da nossa sociedade, em especial dos trabalhadores e dos excluídos. Com o governo do Alckmin, não, do mesmo jeito. O governo do Alckmin, inclusive, começou o governo de uma forma que nos surpreendeu positivamente. Ele nomeou
como secretário do Trabalho, isso eu não me recordo ter ocorrido nos governos passados, de vários governos do Estado, não me recordo ter ocorrido isso. Um sindicalista, que por sinal é vice-presidente da UGT, que é o deputado estadual da Visaia. Ele é o secretário do Trabalho. Tivemos recentemente com o governador uma reunião longa, de mais de 2 horas, tratando dos temas que a UGT valoriza no estado de São Paulo, como o trabalho no campo, como a qualificação, como as questões fundamentais dos trabalhadores aqui no nosso estado. E, em especial, também por conta da desindustrialização, tanto a Dilma e como o próprio Alckmin, porque nós temos sentido isso na pele, que muitas atividades estão diminuindo a sua capacidade por conta da nossa relação ou com a China ou com o próprio Estados Unidos na nossa balança comercial. Então, a nossa preocupação com o Alckmin foi colocada nesse sentido. O governador, ele se sensibilizou com o nosso pedido e algumas questões já foram praticamente aprovadas. Primeiro, abrir frente de trabalho para as pessoas que moram na rua, que nós somos uma relação muito próxima de uma associação que defende os moradores de rua. Então, ele já abriu uma possibilidade importante dessas pessoas terem oportunidade de trabalho. E, em especial, a atividade educacional e de qualificação do campo. Apesar de que aí, nesse caso da rua, seria mais com o Kassab, né? Não, é estadual. É estadual. Tem a nível da cidade de São Paulo e a nível estadual. Nós estamos acertando com ele as questões relativas ao Estado. E no campo, fazer qualificação especial com as pessoas lá no campo. Tem um curso específico com essa finalidade e que nós vamos fazer um protocolo para que nós possamos ter brevemente a qualificação das pessoas no próprio campo. Quando o Alckmin chama um sindicalista para, seja esta Secretaria do Trabalho, seja outra qualquer, ele está querendo, o senhor acha que ele está querendo meio que colocar no mesmo nível de um governo petista? Não, petista no sentido de que, olha, não dá para falar também de mim porque eu também estou nessa onda dos sindicalistas, utilizando uma expressão mais chula. Ou ele está querendo calar a boca? Olha, para mim, não quer nenhuma das duas questões. Nós tínhamos conversado com o Alckmin até antes dele ser reeleito, ou melhor, eleito, né? Porque ele... Ou ele está pagando uma dívida? Não, também não. Não estava nenhuma das três coisas. O que ele está fazendo, a meu ver? Nós dissemos para ele o seguinte, governador Alckmin, o PSDB, que é o partido que você participa, tem no nome social-democrata. Só que no mundo todo, os partidos que têm essa nomenclatura têm uma relação com o mundo social muito intensa, com os atores, tanto sindicais como movimentos em especial. Qualquer país do mundo tem essa característica. Vai na Suécia ou em outros países da Europa, a relação dos partidos que têm esse nome com os atores sociais é muito intensa. E no Brasil é muito distante. É muito distante. E eu falei claramente para ele, eu percebo muitas vezes um salto alto no PSDB. É uma distância enorme dos representados dessa área em poder participar de um partido que tem esse nome. E, a meu ver, isso o sensibilizou. E por isso que eu disse, é a primeira vez dos governos do PSDB no Brasil que se percebe uma pessoa de origem sindical ocupando um espaço, mesmo que seja do trabalho, que tem até uma relação mais pertinente a esse, ocupando um espaço tão importante como tal o da Visaia, que é altamente capacitado para a finalidade de exercer essa função. Então, a meu ver, o Alckmin quer olhar o Estado com outra percepção. Ele é um bom gestor, ele já demonstrou isso, que ele foi governador em outras oportunidades, mas, a meu ver, faltava essa questão dessa visão social. Reformas, essas reformas políticas que estão aí. A UGT também participa e, se sim, de que forma? Bom, quando a UGT nasceu, há 3 anos e meio atrás, o primeiro seminário que nós fizemos, e fizemos inclusive em conjunto com a Federação do Comércio, presidida pelo Abraham Scheinman, foi sobre a reforma política. Nós percebemos um Brasil que tem a democracia, tem todas as suas instituições caracterizadas por uma democracia importante. Só que tem situações que, a meu ver, são muito deficientes. Nós precisamos, na realidade, discutir o modo das eleições, porque hoje, muitas vezes, parece que é um marketing, né? Então, a pessoa tem muito dinheiro e consegue ser eleita. E até dizem que para candidato a deputado federal, uma campanha no estado de São Paulo fica mais de 10 milhões de reais.
para deputado estadual não fica menos de 4 milhões de reais. Então, é uma campanha que limita a participação daquelas pessoas que têm... Mas o senhor foi no TRE, não tem um candidato que declara esse valor. Não, da campanha, com certeza, nem somando as doações, tem sim. Opa. Que usou esses 4 milhões? 4 milhões. Eu vou fazer uma pesquisa. Faz uma pesquisa e passa. E vou no próximo programa, eu vou falar aqui sobre ele. Aí eu disse, olha, o programa da semana passada, o Ricardo aqui da UGT teve, eu fiz o desafio, está aqui, hein? Me cobre. Eu quero ver se os deputados federais eleitos por São Paulo gastaram menos do que... Não, preste atenção, o senhor não entendeu. Eu acho que gastaram muito mais do que então. Isso. Só que não declararam 4 milhões. Bom, aí é uma outra questão. Isso é que eu estou dizendo, que não tem um que tenha declarado 4 milhões. Que gastou do Estado para ser eleito? Que tenha declarado. Que gastou isso. Que gastou isso. Então isso nós vamos ver juntos. Vamos ver juntos. Mas não, quem gastou isso ou muito mais, mas por isso que eu estou dizendo, eu acho que nós temos que, na realidade, fazer um trabalho no sentido da valorização do voto, sabe, da democratização efetiva do querer da sociedade. E, a meu ver, isso não ocorre. Nós precisamos fazer com que haja uma ligação importante entre aquele que foi eleito e o eleitor. Porque é muito fácil, até você pode perguntar para as pessoas, olha, quem você votou para deputado estadual, que foi há pouco tempo, ou deputado federal, não vão lembrar. Foi o seguinte, vamos continuar, inclusive eu quero falar sobre a visita do presidente americano Barack Obama, que há algumas semanas aqui, e nós vamos falar sobre a carta que o senhor entregou, ou tentou entregar, não sei, enfim, depois do breve intervalo comercial nós continuamos com esse bate-papo. Até daqui a pouco.